Bom dia, senhoras e senhores, aqui nesse canal. Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2021. Eu recebi agora há pouco aqui um vídeo de um amigo meu lá de Vitória, no Espírito Santo, o Alessandro. E eu gostaria de compartilhar aqui o link desse vídeo aqui. E aqui está perguntando se o Uber é a pior desgraça que poderia ter surgido. É uma interrogação que ele faz aqui. É um canal chamado Visão Libertária, de um tal aqui de Coreia com K, me criticando aqui usando um tom de voz jocoso, se referindo a mim. Ele de fato está até divulgando o meu trabalho, né, e o meu nome. Mas aqui pela narrativa parece um intelectual de botequim, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele diz outra. E ele nem me conhece e não sabe as minhas posições políticas e ideológicas. Então aqui ele começa se referindo a mim como estatista. Eu não sou estatista, defendo a ideia de Estado mínimo entre o primeiro setor, o Estado, o segundo setor, as empresas, e o terceiro setor, as organizações sem fins lucrativos. Eu defendo o segundo setor, as empresas, e defendo a ideia de Estado mínimo. Então ele está falando balela, que não sabe o que está falando e perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Gostaria que os senhores conferissem aí o vídeo desse cidadão, né, que ele nem apareceu aí, não botou a cara no vídeo e foi narrando a história toda. E lá nos comentários, cada comentário mais absurdos do que o outro. Aí ele fala de centralização. Eu sou contra a centralização. Negócios disruptivos. Que disrupção é essa que ele está falando, né? Desses invasores corsários. Ele diz aqui que os aplicativos melhorou a opção para as pessoas. As pessoas, ele deve estar se referindo aos usuários, porque o usuário da Uber de aplicativos é um usuário hipócrita que quer pagar barato para andar de aplicativo e patrocina essa baderna toda. Aí ele vem falando aqui que as patinetes foram ideias excelentes. Eu não sei o que é ideia excelente, e ele não tem noção do significado dessas patinetes, que essas empresas foram criadas única e exclusivamente para coleta de dados dos usuários. E aí no vídeo ele narra que as empresas foram embora por causa da culpa da prefeitura, que eu suponho que ele está se referindo à prefeitura de São Paulo. É muito fácil botar a culpa nos outros, né? Uma porcaria de patinete sem regulamentação, as pessoas caindo aí, né? E desprotegidas totalmente, um serviço imbecil, né? E sem sentido, que a pequena parte, mas uma ínfima parte da população usou essa porcaria, e ele acredita que ainda vai voltar ainda essa infeliz, esses infelizes desses patinetes. A minha tese é verdadeira, sim, porque eu defendo a lei, a ordem, a verdade e a ciência. Transporte passageiro só pode ser feito com placa vermelha, e defendo o sistema legalizado de táxis. Ele está querendo dizer aqui que eu estou pedindo intervenção estatal. Eu não estou pedindo intervenção estatal. Eu estou pedindo para que se cumpra a legislação, o Código de Trânsito brasileiro. Então aqui defendo a ideia de Estado mínimo e defendo o segundo setor, como já disse. Ele quis dizer aqui que supostamente eu seria desonesto intelectualmente, e me considero honesto intelectualmente, ao contrário dele, que está completamente desinformado e vem aí nas redes sociais para poder falar um monte de balela, né? Filosofias baratas, que parece que é filósofo de balcão de botequim. A empresa oferece o que as pessoas gostam, porque, como eu já disse aqui, né, os clientes são hipócritas de querer usar esse serviço, né, esse serviço ilegal, pirata e corsário. Ele está querendo dizer que eu estou querendo decidir os rumos do negócio. Sim, eu trabalho aqui pela expulsão desses aplicativos do território nacional, e que aplicativo para chamar carro só pode funcionar dentro do sistema legalizado de táxis. Então eu quero sim destruir a Uber e expulsar esses invasores corsários do Brasil. Ele diz aqui que a Uber melhorou a nossa vida.
Não sei se pode ter melhorado a dele. A minha piorou e muito. Aqui ele certamente ele esconde, né? Eu não faço referência à quantidade de mortes de motoristas na faixa aí de 15 a 20 mortes por mês, Brasil afora, desde que essa porcaria chegou aqui, que ele nem sabe a data que a Uber chegou no Brasil. Tá dando informação errada aí no canal dele, né? Ele tá fechando os olhos aí para os estupros, mortes, sequestros, né? Esse dano psicológico aí, muitas vezes irreversíveis para motoristas e para passageiros. E aí depois aqui, num determinado trecho da fala dele, ele afirma que a Uber não deu certo. Que ótimo que a Uber não deu certo, né? E então tá facinho dela parar com esse serviço de carona, que eu tenho previsto aqui no meu canal já há algum tempo, já que a política de preço da Petrobras está inviabilizando o trabalho dessa milícia californiana. Aqui ele está falando aqui que o Estado aumenta muito os custos do serviço de táxis, é porque ele não conhece as planilhas de custo, né, que compõem as tarifas do táxi, que é feita aí pelo poder público municipal. Não é taxista que bota preço, e sim as prefeituras aí através dos órgãos de trânsitos municipais, né? E essas planilhas de custo contemplam uma boa margem de lucro para o operador taxista, para que ele pudesse ao longo da vida toda cuidar da sua família com dignidade, coisa que os aplicativos não oferecem a seus parceiros. Ele afirma então aqui no decorrer do vídeo que a Uber chegou em 2012, e eu gostaria de dizer a esse Coreia com K, né, que ele deveria pesquisar um pouquinho mais, porque ele nada sabe sobre o assunto Uber e plataformas digitais. A Uber chegou em 2014 e não em 2012, como ele afirma no vídeo. Depois ele fala aqui que a grande oferta de motoristas derrubou os ganhos, que motorista estava ganhando aí até 10 mil reais, né? Eu estava nessa porcaria de plataforma lá em 2015 e só ganhei a R$2.500 na primeira semana, faturei, não ganhei, né? Então aqui essa grande oferta de motoristas, porque os aplicativos são canalhas e enchem a plataforma de motoristas, né, engarrafando o trânsito aí, e cria concorrência entre os próprios parceiros. Então é muita ladainha aqui para pouca informação séria. Ele fala aqui que o Estado regula até a idade dos carros. Ele é contra regular a idade dos carros. Eu não sei se ele defende aí o Fusquinha 69 nas ruas para transportar passageiros. Com todo respeito ao Fusquinha 69, ele devia saber, né, que o poder público tem que zelar pela frota para prestar um bom serviço ao usuário. Para finalizar aqui, os estatistas tratam o lucro como algo ruim. Eu nunca disse que o lucro é ruim, né? Já que o lucro, eu nunca disse isso, e ele está botando palavras na minha boca. Não sou estatista e nem sou contra lucro, porque as empresas privadas, o segundo setor, vivem do lucro para pagar impostos, gerar renda e emprego. Durma-se com um barulho desses, com tanta ladainha de um cidadão que nem me conhece e nem sabe das minhas posições. É bom que ele esteja aí divulgando o meu nome e o meu trabalho. Se você gostou dessas informações e desse vídeo, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. E tenha um bom resto de terça-feira. Muito obrigado.